conteúdo também posteriormente na via digital. A gente é muito feliz de poder trazer pessoas para compartilhar conhecimento. E quando a gente fala de Fátima Souza, é uma pessoa de peso, uma pessoa de relevância nesse nosso mercado de facility, no mercado de facilities e também como influência no desenvolvimento desse mercado. Então, vocês já sabem que eu estou aqui com a Fátima Souza. Estamos ali tendo os últimos... Não? Então, tá tudo bem. Então, oficialmente, vamos começar o último Talks do dia. E a ideia desse Talks, eu estou aqui com a Fátima Souza, para falar sobre as oportunidades do mercado de facilities e para os profissionais de facilities, num segmento que está em plena transformação. Eu tenho 12 anos que eu estou nesse mercado. Há 12 anos eu escuto de transformação no mercado de facilities. E cada ano é um aspecto diferente. E ainda tem uma jornada bastante grande para a gente se desenvolver e contribuir para o desenvolvimento desse mercado. Para a gente fazer o aproveitamento melhor do tempo e do conhecimento da Fátima e do que ela tem, do que ela preparou para compartilhar conosco, eu quero dizer que esse Talks ele é promovido pela John Richard, que é um grupo que oferece para o mercado assinatura de imóveis para casa e para empresas. E a nossa intenção, através desse serviço, é levar flexibilidade, agilidade e o melhor uso dos recursos, não só ambientais, mas financeiros, de tempo, para que os profissionais de facilities e profissionais de operação possam focar na experiência das pessoas, em ter um workplace que seja dinâmico e contribua com o desenvolvimento do negócio frente aos desafios do mercado e aos movimentos, afinal, tudo muda o tempo todo e cada vez mais rápido. Estou acrescentando ao mote, tudo muda o tempo todo, cada vez mais rápido. E eu quero falar quem é a Fátima Souza, mas vocês não vão me ver lendo o currículo dela. O currículo dela, gente, está bem completinho lá no LinkedIn, Fátima Souza com S, da FS Educa, e vocês vão encontrá-la, tanto nas redes LinkedIn, Instagram e todas as outras redes sociais. Mas a Fátima Souza é uma profissional mais que experiente no mundo de facilities, mas ela é fundadora da FS Educa, que é uma empresa de educação, com uma proposta de trazer esse desenvolvimento e essa capacitação através de um serviço especializado em soluções de treinamentos para profissionais que gerenciam serviços, de infraestrutura, ou aos prestadores de serviço que desejam entender melhor a área que atuam. Então, se você presta serviço na área, você precisa conhecer a área para ser um especialista. E a gente vai onde? Lá na FS Educa, senta na cadeira, aprende e volta mais preparado para o mercado. Dito isso, Fátima, para não monopolizar o microfone, que eu sei que você gosta dele também, eu queria muito que você saudasse a nossa audiência, mas também melhorasse, porque eu fiz um pitch básico. Você, como fundadora da FS Educa, a FS Educa é muito mais do que isso. Quais são os seus diferenciais? Quem é você? Por favor, complemente e fique à vontade, que essa área aqui todinha é para você. Legal, super obrigada, Paola. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, a FS Educa é uma empresa de 12 anos e quando eu criei a FS Educa foi por um propósito mesmo de capacitar as pessoas, porque eu tinha muita dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. E eu resolvi, falei, gente, a gente tem que começar a formar as pessoas para este mercado, para desenvolver cada vez mais o mercado. E eu não acreditava que ia chegar nesse ponto, uma empresa que superou a pandemia e está aqui há 12 anos, formando, né? E eu falo para a minha equipe até, gente, nós somos muito abençoadas, porque, primeiro, é uma empresa que dura 12 anos. É claro que a John Richard já tem muito mais anos, mas uma empresa em educação, né? Também em 12 anos, e superando todas essas dificuldades. Em terceiro lugar, por ser uma empresa em educação em gestão de facilities, que é mais difícil ainda, cada vez que eu chego no lugar e eu falo, então eu tenho uma empresa de treinamentos na área de gestão de facilities. O quê? O que é facilities? Acho que todo mundo corre esse mesmo risco quando vai em algum lugar, né? Então, a FS Educa é uma empresa de 12 anos, temos grandes clientes, a gente tem tanto cursos regulares como em company, a gente atende todo o Brasil.
Temos clientes desde hospital, Albert Einstein, indústria, BRF, banco, BMG, Itaú, Bradesco. Então, assim, várias empresas que confiam no nosso trabalho para capacitar os seus profissionais. A gente tem cursos online ao vivo, presenciais, estamos começando a voltar, videoaulas. Então, tudo que a pessoa ali, a empresa precisa para se capacitar, pode contar com a gente. É isso, já vendi meu jabazinho aqui. Muito bem. Vocês viram, né? Precisou de conhecimento na área, tem uma escola. É uma escola, gente, estrutura de escola, professores, corpo técnico, todo entendendo o mercado, se capacitando para depois compartilhar com a gente mastigadinho. Falando nisso, Fátima, você já trouxe desafio. Hoje eu apresentei um dado da SP500 dizendo sobre expectativa de vida das empresas. 1920, 70 anos era a expectativa de vida de uma empresa. 2010, 15 anos. 2020, 8 anos. Então, sim, é motivo de agradecer ter passado dos 8 anos, porque o tempo de vida, você já está aí, ó, 30% mais do que a média de expectativa de vida das empresas. E não é só por má gestão, é porque as empresas nascem e morrem, a tecnologia, toda a necessidade vem mudando. E quando eu trago esse dado, é muito na intenção de linkar com a velocidade das mudanças. Tudo quando muda, eu lembro uma vez que eu estava para fazer um MBA, e aí eu li um dado, que o MBA na área que eu ia fazer, demoraria 1 ano e meio. Era o neuromarketing, a neuro para aplicado na área de vendas e negociações e comunicação. E aí tinha um dado que nos próximos 5 anos, essa área seria totalmente transformada. Quando eu estivesse terminando esse MBA, o conhecimento que eu teria absorvido, ele não refletiria a atualidade desse mercado. Então, eu falei assim, bom, deixa eu fazer algo mais rápido e que eu continue me desenvolvendo nessa área, porque a velocidade de transformação, de acesso à informação, ela está bastante acelerada. E quando a gente olha para o mercado de FM, é um mercado que realmente está em transformação. E ele teve a sua transformação e a transformação do papel dos profissionais altamente, vou usar a palavra que eu sei que ela não é tão fã, ressignificado, porque o jeito de trabalhar mudou e mudou muito rápido. E o jeito de trabalhar, somado à mudança do comportamento das pessoas, somado a isso, muda a forma de ocupar. Qual é o papel do escritório, qual é a necessidade do escritório, e ele sendo pensado com pessoas ao centro. Tudo isso para te fazer uma pergunta. Segura que lá vem. Eu tenho dito que é uma pergunta de saia justa, mas confortável. Do seu ponto de vista, quais são os desafios do mercado de FM? Bom, antes de responder essa pergunta, deixa eu só complementar um pouco o que você falou aí, da duração das empresas, tá? Porque o que acontece? Você falou que passamos da expectativa, então que maravilha, né? 8 anos, estamos com 12 anos. Mas, gente, nós sempre procuramos trazer novidades. A gente está sempre correndo atrás. E isso, eu acredito que não vale só para as empresas. As pessoas, como profissionais, elas precisam pensar assim também. O que eu posso fazer de diferente amanhã? O que eu posso fazer que pode me tornar um profissional melhor amanhã? Então, assim, agora a gente fica sempre pensando em lançamentos. Então, nós estamos lançando, por exemplo, o Instituto FS Educa, nós estamos lançando realidade aumentada nas nossas aulas, nós estamos lançando agência de RH voltada para profissionais de FM. Então, a gente acompanha muito o mercado e fica vendo quais são as dificuldades, quais são as dores, quais são, assim, o que mais que a gente pode ajudar. E aí, voltando para o profissional também tem que pensar assim, o que eu preciso mudar no meu mindset, o que eu preciso começar a repensar que eu posso ajudar melhor o outro, que eu possa me tornar um melhor profissional. Agora, qual era a tua pergunta mesmo? Os desafios? Os desafios de mercado de FM, puxa vida, tem um monte, mas eu vejo assim, que o principal é encontrar mão de obra qualificada. Como está difícil, gente. Mão de obra não só qualificada, mas mão de obra comprometida.
Às vezes você vê pessoas que falam, não, porque eu quero isso. Na entrevista de emprego, aceita tudo. Ah, não, eu posso trabalhar de sábado, eu posso trabalhar final de semana, eu posso acompanhar a obra, eu posso viajar, eu posso... Aí a pessoa entra, então, sabe o que é? Que sábado que vem que vai ter uma obra, eu já não posso, eu tenho um curso. Ah, porque domingo eu não vou poder, porque eu tenho minha família. Então, assim, eu sei que tem essas coisas, mas quem trabalha nessa área de gestão de facilities já tem que saber que não é um dia, segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou das 9 até as 18. São 30 horas, né? Não é mais 24 horas, são 30 horas. Então, esse, para mim, eu vejo que é um dos maiores desafios. É encontrar pessoal capacitado e pessoal comprometido. Indo para esse lado, não vai valer a resposta contrária, a gente falou do desafio do mercado de FM. E os desafios dos profissionais, dos facilities managers? Dos profissionais é se capacitarem, porque o que acontece? Nessa roda viva de 30 horas, de pauleira, não tem horário para sair. Gente, quando eu trabalhava de gestora de facilities, eu não tinha horário para sair. Eu não tinha final de semana que eu falasse, eu posso me programar para, de repente, sei lá, fazer alguma coisa. Vai ter uma obra, vai ter uma manutenção, vai ter... Carnaval todo mundo lá vai viajar. Não, é justamente quando a gente vai fazer obra, manutenção, layout, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio dos profissionais é realmente o tempo, a gestão de tempo. E sabe o que eu vejo nos profissionais também, Paola? Eu vejo que a gente se apega muito a essa parte operacional. Adora resolver problemas, adora. E, assim, é preferível resolver os problemas do que treinar outra pessoa e passar para outra pessoa, mesmo que ela não faça igual a mim, mas eu prefiro fazer do que ficar treinando a pessoa lá tal, porque ela não vai fazer igual a mim. Então, com isso, a gente acaba criando alguns problemas, no sentido de não delega, acaba centralizando muita coisa. Então, assim, eu vejo que um dos maiores desafios é essa gestão do tempo, sair um pouco do operacional, ir mais para o estratégico e mais para, sabe, operações mais táticas, pensar mais em visão de futuro. Às vezes eu pergunto, eu faço mentoria também, e às vezes eu pergunto para os meus mentorados, eu falo, como é que você está se vendo daqui a um ano? Não é nem daqui a 5 anos, tá? A gente não tem mais pensar assim, como é que eu vou ser daqui a 5? Gente, nós estamos no mundo bunny, não é mais VUCA, é o bunny que falo, tá? Então, é um mundo totalmente incerto, que você não sabe nem daqui a 6 meses o que vai acontecer. Então, eu falo, como é que você se vê daqui a um ano? Né? Ele fala, eu não me vejo, eu não sei. Gente, você precisa se programar. Como é que você vai estar a sua área daqui a um ano? Como é que você vai estar se posicionando na empresa daqui a um ano? Como é que você vai estar agregando valor na empresa daqui a um ano? Porque a gestora de facilities é muito assim. Um dia é mito. Todo mundo, adora. Nossa, você é maravilhosa, que coisa linda que você implantou. Outro dia, o que é? A caquinha do cavalo do bandido, né? Isso que fala. Então, assim, a gente precisa se preocupar para, mesmo que seja aquele dia, mas que você reverta logo essa situação para você voltar a ser uma pessoa que agrega valor. Então, eu vejo que são esses os desafios dos profissionais. Em muitos setores existe o antes, o ACDC, mas não é antes de Cristo, depois de Cristo. É antes da Covid e depois da Covid. Existe algum perfil de profissional antes Covid e pós-Covid? E depois Covid? Você falou um negócio super importante. Olha, eu lembro que quando foi em 2020, tinha muita live, né? Gente, nossa, só eu participei de 50 lives no ano. Olha que coisa. E a maioria das lives, o pessoal perguntava, a profissão de gestão de facilities vai acabar? Gestor de facilities vai acabar? O facilities vai acabar? Fala, gente, não. É a oportunidade que tem para se tornar protagonista. Afinal de contas, quem é que foi correr atrás de álcool em gel? Todo mundo ia correr atrás de álcool em gel? Não. Era quem era responsável por gestão de facilities. Quem sabia a diferença entre uma higienização, uma desinfecção, era gestão de facilities. Então, tinha aquelas coisas, não, olha, você tem que limpar de tal jeito, senão se você botar a mão, contrai a Covid. Ninguém sabia o que estava acontecendo, era uma loucura. E as empresas esperavam que a pessoa que estava responsável pela gestão de facilities tivesse esse papel de protagonista.
Então, é o que eu falava e o que eu falo. Quem aproveitou essa onda e se tornou protagonista, se deu bem na área. Agora, quem não, que foi o depois, né, da pandemia, muita gente foi mandada embora. E por que foi mandada embora? Porque não agregou valor. Porque não mostrou realmente que era o protagonista da história e que podia tomar aquilo lá como um agente de mudança, como um agente transformador. Eu acho que eu não tenho que ficar perguntando, né? Eu acho que eu tenho que fala. Indo nessa linha, eu tenho muito claro na mente por que a John é parceira da FS Educa. Porque a assinatura de imóveis, apesar de já existir há 25 anos, ainda é uma mudança de comportamento, é mudar o mindset em linha com o que a empresa também tem adotado por estratégia, entre a agilidade, flexibilidade, é sair da operação, deixar de controlar patrimônio de imóvel para o prestador controlar, é também a redução de custo e o saving que o profissional de facilities pode trazer dentro das áreas, ao invés, às vezes, de diminuir a qualidade do álcool em gel, não, deixa eu ter alguma coisa como serviço e ganhar possibilidades de protagonizar. E isso a gente consegue com melhores práticas, com desenvolvimento do mercado, com desenvolvimento do profissional. Isso é educação. Então, isso é muito claro do porquê que a John é parceira da FS Educa. Quando a gente olha nisso, parece muito simples essa equação. É só eu ir lá, me capacitar e protagonizar. Mas não é, porque senão estaria todo mundo protagonista e capacitado. Qual é o seu desafio enquanto escola, enquanto tem uma palavrinha, educação formadora, desenvolvimento de pessoas, para levar esse reconhecimento? Porque eu, antes de ir para uma escola, eu preciso ter a consciência de que eu preciso me desenvolver. Por favor, dê continuidade. Quais são esses desafios do ponto de vista da educação? Bom, deixa eu contar uma coisa antes, Paola. Assim, por que a John Richards tem uma parceria conosco há 12 anos, desde o nascimento da empresa? Porque eu sempre agradeço a Deus e falo que eu sou uma pessoa abençoada. Eu tive um mentor chamado John Paz. Ele era o meu mentor. E ele falava, no início eu chorava para ele, falava, pô, John, será que vai dar certo? Será que eu estou indo no caminho certo? Eu saí de uma carreira executiva, eu tinha tudo ali, tudo. A empresa, ela me paparicava, eu tinha tudo à minha disposição, era celular, era carro, era o que eu queria, eu tinha. E eu acabei pedindo demissão para criar a empresa. E eu ficava, John, será que é isso mesmo? E ele me incentivava tanto, ele me dava tanta esperança, ele me fazia me dar tanta força, que eu não acreditava no meu potencial. Eu não acreditava que eu seria capaz de fazer isso e de transformar a FS Educa no que ela é hoje. Então, eu devo muito a ele. E essa parceria nasceu não só dessa mentoria, mas desse apoio mesmo, de ele pegar e ele falava assim, Fátima, eu quero apoiar a criação da sua empresa porque eu acredito na formação dos profissionais. Cada vez que nós tivermos mais gestores de facilities capacitados, eles vão entender melhor o que é uma locação de imóveis, o que é a diferença que se faz no conforto do mobiliário. Então, assim, é fantástico isso. Eu fico até meio emocionada de lembrar, porque eu tenho ótimas lembranças dele, ele fazia apresentação. Na época que a gente alugava o Unisal, algumas pessoas vão lembrar aí, quando a gente alugava campus da Unisal, não tinha uma sede própria, e ele fazia questão de fazer as apresentações lá. Então, assim, é fantástico. Então, foi uma pessoa que me apoiou muito, e graças a Deus a gente está com essa parceria aí de 12 anos, e é uma parceria que cria um vínculo, até, é algo assim, é um vínculo familiar, para mim é uma família. É uma empresa, não é uma empresa, é um parceiro que eu posso contar a qualquer hora e que me dá muito mais força. E o que eu acho que falta para os profissionais, às vezes, é justamente isso, acreditar no seu potencial. Porque barreiras, dificuldades, pessoas dizendo o quanto que nós somos ruins, o quanto que nós podemos dar errado, tem de monte. Agora, pessoas que acreditem na gente, que encontrem, que enxerguem na gente o que nós temos de potencial, tem poucas. Então, eu vejo que eu tive vários mentores, eu tenho ainda vários mentores que fazem isso para mim, e eu procuro também fazer isso para as pessoas que eu mentoro,
descobrir, olha, o que isso é bom? Gente, não vamos correr atrás do que a gente não é bom. Todos nós temos coisas, pontos a melhorar e pontos que nós somos muito bons. Então, vamos focar nesses pontos fortes no que nós somos muito bons. E o que a gente precisa melhorar? Deixa eu ver uma maneira de eu encontrar alguém para complementar. Eu sou péssima em tecnologia, gente. Sou péssima. Só que agora o que eu estou fazendo? Eu estou cercada por startup, pessoal que tem a idade para ser meu filho, e está aqui, sabe, e fica me ajudando nessas coisas de tecnologia. Estou trazendo mais uma pessoa de tecnologia para a empresa, porque essa coisa, eu sou péssima e eu não gosto. Agora, eu adoro me relacionar com pessoas. Eu adoro conversar, eu adoro compartilhar conhecimento, eu adoro mentorar, eu adoro dar aula. Então, é isso que eu quero fazer. Então, assim, todas as outras coisas, eu vou vendo quem é que pode me complementar. E eu acredito que as pessoas têm que se fortalecer nisso também. Olha, quais são os pontos que eu sou bom, que eu tenho fortes? Então, vamos tocar para frente, vamos fazer isso. Respondi? Agora eu já até esqueci. Você faz umas perguntas tão grandes. Anotado o ponto de melhoria. Mas você respondeu sim, que é o desafio, o desafio da educação. E aí você traz a necessidade de se reinventar, de inovar, do profissional reconhecer e fazer uma análise... Ah, lembrei outra coisa, desculpa te cortar. Gente, é que é isso também, ela falou, quando eu pego o microfone é demais. Eu lembrei de outra coisa. Tem aluno que entra na nossa sala de aula lá, online, ao vivo, tá? Entra mudo e sai calado nos cursos. Não aproveita. Tem aluno que aproveita os nossos grupos de WhatsApp, faz networking, corre atrás. Ah, vai lá na Kátia, lá da CIA, vai lá fazer um networking com ela. Vai na Marcilene, vai lá fazer um networking com ela. Vai fazer lá um Dani, com a Dani Berjal, vai fazer um networking com ela. Então, assim, o pessoal pega e faz esse networking, faz essa troca. Então, isso daí é importante, porque uma das coisas, eu tenho algumas frases icônicas, tá, que eu vivo falando. Uma das frases que eu sempre falo é: quem não é visto não é lembrado. Eu pergunto ao pessoal, gente, como é que está seu LinkedIn para os meus mentorados? Ah, então, Fátima, nossa, faz muito tempo que eu não mexo no LinkedIn. Gente, vocês têm que ter o LinkedIn ativo, tem que postar os eventos, tem que... As pessoas que eu estou conhecendo, que eu conheço hoje, que eu conheço no evento, tudo... Eu vivo também postando já colocando lá no LinkedIn, fazer conexão. E não é só fazer conexão e esquecer a pessoa. Poxa, eu vi um negócio legal que cabe para aquela pessoa, deixa eu mandar para aquela. Então, também tem que ter essa iniciativa. Essa iniciativa é acabativa. Porque, às vezes, tem muito profissional que ele entra com a iniciativa, eu quero fazer tal, não sei o que lá, só que não acaba. Então, eu também vejo que tem essa parte que precisa as pessoas melhorarem, o desafio. Começar e terminar. Começar e concluir. Muito bem. Proatividade, capacitação, começar e terminar. E tem uma frase icônica sua que eu vou te lembrar dela. Que aí você aproveita, galinha que não cacareja, não vai basta para a botar panela. Ovo, tem que cacarejar. Nem pus galinha nisso. Nem pus galinha. Não basta botar ovo, tem que cacarejar. É o que eu sempre falo para todo mundo. Falo, gente, todo o profissional de gestão de facilities dá resultado. Todo mundo dá resultado. Acaba, às vezes, numa negociação, conseguindo redução de custos, acaba implantando um negócio muito legal, só que não mostra. E aí, o que acaba acontecendo? Fica com aquela fama de difficulties, os difficulties da vida. Só aparece na hora que tem problema. Então, não, tem que mostrar, sim, que você está ali. Então, ó, quem não é visto não é lembrado, não basta botar ovo, tem que cacarejar. E outra frase que eu adoro falar também. O mundo, gente, é pequeno. E o mercado de FM é um ovo. Todo mundo se conhece. Então, caminha direitinho, porque o seu nome é o que você tem de mais valioso. Então, as pessoas se conversam. Ah, aquela pessoa lá, fica esperto que aquela pessoa não é legal fazer negócio, sabe? Então, aquela pessoa, poxa, legal, aquela pessoa, credibilidade, aquela pessoa dá certo, vai em frente. Tem gente que, às vezes, entra em contato comigo e fala assim... e a minha chefe que falou, você tem que fazer o curso da Fátima Souza. Não é o curso da Fátima Souza, é da FS Educa. Só que o meu nome já está marcado como referência em educação. Então, assim, como eu falei, tem que realmente se mostrar, tem que mostrar os resultados, porque senão a empresa não vai ver.
E aí, nessa linha de mostrar resultado, não é só colocar ali para as outras pessoas verem, né? É o antes, é o depois. E o que isso está alinhado com o indicador principal da empresa. Porque não adianta a gente fazer muito se a gente não está alinhado para onde a empresa está indo, é sinal que a gente vai estar remando contra. Eu vi na semana passada uma analogia que falava assim, 1 vezes 0 é 0. 10 mil vezes 0 é 0. 1 milhão vezes 0 continua sendo 0. Então, por mais esforço que a gente coloque, se a gente não colocá-lo na coisa certa, não é que a gente não está produzindo, a gente está produzindo, está se esforçando, mas se a gente não estiver alinhado com a estratégia do negócio, não adianta a gente mover o mundo, porque a gente não está movendo para o local correto. Então, isso também tem a ver com a educação, porque a comunicação, eu sei que é uma coisa que você também ministra, também tem cursos e tem capacitações relacionadas, fazem o profissional, fazem o mercado diferentes. E aí eu queria, como a última coisinha, te perguntar sobre comunicação. Como é que você aborda isso? Porque é comunicar na linguagem do negócio, é comunicar para pessoas que são de FM, mas pessoas que também não são do mercado e que precisam entender aquele tecniquez de uma forma que seja prático para que depois ela tenha acabativa. Eu vou até dar um exemplo de um professor nosso, Tiago Santana, que é um mestre assim, fantástico, eu sou muito abençoada de tê-lo no corpo docente. Que um dia um aluno estava reclamando lá na sala de aula, poxa vida, eu reduzo o custo, tudo, e a empresa não consegue enxergar que eu estou reduzindo o custo. Aí ele falou assim, como é que você mostra isso? Eu mostro assim, olha, reduzi tanto para a empresa. Ele falou, o que é a tua empresa? É uma indústria de cerveja, de bebidas, cerveja. Aí ele falou, tá. Sabe como é que você tem que falar? Eu reduzi tanto que vai dar para fabricar tantas latas de cerveja. Então, assim, você tem que ir de acordo com o negócio da empresa, mostrar que o que você está reduzindo para a empresa vai contribuir com o core business ali, vai contribuir com o negócio da empresa, para que ela possa investir em produção, para que ela possa investir em pesquisa e desenvolvimento, em inovação e tecnologia e assim por diante. Então, assim, é alinhar esse discurso que eu acredito que vai dar muito mais certo para que essa parte da comunicação o profissional saiba falar aí de acordo com o negócio da empresa. Viu, gente? Como é bom ouvir Fátima Souza. E, Fátima, para não abusar, eu queria te fazer uma última pergunta, que é muito espaço aberto para você compartilhar conosco. O que foi que eu não te perguntei, que eu deveria ter perguntado, porque quem está aqui presencialmente precisa sair sabendo, e quem vai assistir posterior vai fazer muito sentido. Não, você é maravilhosa, Paola. Você pergunta tudo. Eu só vou falar uma coisa que eu gosto muito de falar também para os meus mentorados, que assim, eu vejo que as oportunidades aparecem para todo mundo. Para todo mundo. Só que tem pessoas que enxergam e tem pessoas que não enxergam, que deixam a oportunidade passar. Eu mesma já deixei várias oportunidades passarem. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou mentora do MIT. Por que eu sou? Porque um dia chegou uma caixa lá na minha caixa de entrada, um e-mail, falando, olha, você quer ser juíza voluntária, ser juíza voluntária, num projeto de startup da América Latina? Bom, falei assim, máximo que eu posso ouvir ou não. Essa é outra frase que eu falo, tá, gente? O máximo que eu posso ouvir ou não. Então, vou arriscar. E eu arrisquei. Eu acabei passando por todo um processo seletivo, fui escolhida como juíza da América Latina, do lado de umas feras fantásticas, Ana Fontes, que é uma pessoa que eu admiro muito do empreendedorismo, assim, gente muito boa mesmo. Acabei sendo escolhida para ser juíza de projetos de startup da América Latina. E depois que eu fui, apresentei todo o trabalho, então eu tive contato com startups do Chile, da Colômbia, do Brasil, então foi uma experiência muito bacana. Eles me convidaram para ser mentora. Então, desde 2019, eu estou como mentora do MIT. Então, assim, o que poderia ter acontecido quando eu vi aquele e-mail na minha caixa de entrada? Eu poderia ter falado, gente, é mais um spam, né? Não vou nem... eu acho que eu não vou passar. Sabe aquela coisa da síndrome da impostora? Eu acho que eu não vou passar, eu não vou nem tentar. Pois é.
e eu poderia ter perdido uma oportunidade. Então, assim, hoje eu posso falar de boca cheia que eu não sou aluna do MIT, mas eu estou como mentora de startups do MIT. Então, assim, gente, acredite que as oportunidades aparecem e se arrisquem. O máximo que vocês podem ouvir é um não. Obrigada. Não tem muito o que falar para concluir, porque o máximo que a gente pode ouvir é um não. Aproveitem as oportunidades. E em nome da John Richard, muito obrigada. Obrigada, gente, querida. Obrigada pelo carinho. Obrigada a você. E obrigada a vocês também que estão assistindo aqui com a gente, obrigada participando. aí também. E também que vão assistir no futuro. Sigam as redes sociais da John Richard, sigam as redes sociais da FS Educa e capacitem-se, aproveitem as oportunidades. O máximo que nós podemos ouvir é não, mas o sim, ele é muitas vezes a possibilidade, é 50% para ser realista, 50% de chance. É isso, muito obrigada. Para quem vai estar aqui amanhã, tem mais conteúdo a partir das 11 da manhã, tem gente fera de mercado também, que se disponibilizando para compartilhar. E essa é uma oportunidade que a gente tem para se capacitar também, ou para nos capacitarmos. Muito obrigada, bom final de evento para todos e até amanhã, que não fujam, hein? Obrigada, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.